Oi, pessoal, aqui é o Leonardo Briz. A gente vai falar nesse vídeo um pouquinho mais sobre gatilhos mentais voltados para a liderança. No vídeo anterior, sobre persuasão e influência, a gente falou sobre dois gatilhos, são super importantes, super poderosos, que é o gatilho da reciprocidade e do porquê. Quem ainda não viu o vídeo, pode dar uma olhada. Aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para acessar o YouTube e para acessar também o nosso canal no Telegram de gestão e liderança coach. Lá tem várias dicas também sobre liderança e algumas aí sobre persuasão e influência também. E para quem está fazendo o nosso treinamento do liderança de alta performance, a gente tem um módulo específico sobre influência e persuasão, onde a gente treina alguns métodos, entre eles alguns gatilhos, dentro do treinamento, tá bom? O primeiro que a gente vai falar, o primeiro gatilho, é o da especificidade. O que nos diz esse gatilho, né? Que quanto mais específica a mensagem que a gente está passando, seja para o nosso colaborador ou para a nossa equipe, melhor entendida e aceita ela vai ser. Então, quando a gente especifica as coisas, quando a gente coloca números, a gente ganha em duas coisas. A primeira é a curiosidade e a segunda é a confiança e autoridade da pessoa que está nos ouvindo. Curiosidade por quê? Porque quando a gente fala em números, às vezes números quebrados, isso chama a atenção das pessoas. Imagina eu dizer, olha, a gente tem que chegar numa meta de 95%. Ok. Outra coisa é eu dizer, a gente tem que chegar numa meta de 95,3%, ainda nesse mês até o dia 28. Isso, no mínimo, a curiosidade atiça e as pessoas começam a prestar mais atenção. Uma outra coisa que traz, então, é a confiança e a autoridade. Quando a gente tem números corretos, e não é qualquer número, tem que ser um número correto, isso faz com que a pessoa que está nos ouvindo, ela entenda, olha, esse número foi calculado, ele é um número correto, está calculado, isso gera confiança para quem está escutando. Tem alguns outros detalhes que a gente também pode incluir na nossa fala, incluir nos nossos argumentos, que ajudam na influência que a gente está tendo com a nossa equipe naquele momento. Vou dar um exemplo. A gente pega a equipe e fala o seguinte, olha, pessoal, precisamos do engajamento da equipe, temos que reduzir o indicador de retrabalho para menos de 5%. Para isso, a gente vai começar a partir de amanhã uma ação, etc, etc, segue assim. Uma outra forma de eu dizer isso é, pessoal, precisamos do engajamento de cada um dessa equipe para reduzir o indicador de retrabalho que hoje ele é de 5,8%, a gente tem que reduzir para 4,7%. Para isso, a gente vai começar a partir de amanhã, dia 9, uma ação que vai durar 14 dias. A gente vai medir e reduzir 0,5 por dia fazendo a ação, etc, etc. Entenderam a diferença? Primeiro a gente chamou atenção dizendo que é para cada um da equipe. Se tiver sozinho com uma pessoa, fala o nome dela. Isso vai chamar muito mais atenção. Depois, o que a gente fez? Deu números mais específicos. Ao invés de dizer 5%, menos de 5%, falou 4,7%. É esse o número que eu quero chegar. Qual é o número atual? 5,8%. Quantos dias vai durar a nossa ação? Então, todo esse conjunto de coisas, ele chama atenção. E as pessoas entendem que são coisas mais específicas, mais calculadas e mais diretas, mais corretas. E isso aumenta a influência de quem está passando essa mensagem. Tá bom? Um outro gatilho que a gente pode utilizar é o gatilho da autoridade. O que é esse gatilho? Ele não é tão direto, que nem o que a gente falou antes, ele é um gatilho que tem que ser construído ao longo do tempo. A gente tem algumas ações que os líderes fazem durante os dias, durante essa rotina diária, que aumentam ou diminuem esse gatilho da autoridade. Por exemplo, quando o líder ele é referência em algum assunto, quando ele é um líder ou é uma pessoa que ele entende dos processos, ele sabe detalhar o processo, ele sabe discutir
com alguém como se faz, como não faz, como pode melhorar o processo. Se ele tem conhecimento, ele passa esse conhecimento para a equipe, isso tudo gera nas pessoas que estão escutando uma autoridade. Quando se fala em determinado assunto, já vem na cabeça, olha, aquele cara, o meu líder, ele é uma autoridade nesse assunto. Quando esse líder vier para comunicar algo para a equipe, ele é visto de uma maneira diferente. Outra forma que a gente também consegue melhorar esse gatilho da autoridade, a gente ser reconhecido por outras pessoas. Às vezes, alguém que vem conversar com a nossa equipe ou alguém da equipe conversa com alguém de fora, alguém fala nesse líder, olha, pô, o teu líder é o fulano de tal, pô, ele é um cara que eu já trabalhei, já conheço o trabalho dele, tem resultados. Isso aumenta a autoridade e essas coisas circulam, não só dentro da nossa equipe, mas principalmente na nossa equipe. Então, um gatilho muito, muito poderoso, muito poderoso. O importante desse gatilho, ele tem que trazer resultado. Não adianta nada ser um líder super conhecido, todo mundo sabe quem ele manja de todos os processos, mas a área não tem resultado. Ele não consegue transformar aquela autoridade que ele tem em ganhos para ele, para a empresa, para a sua equipe. Então essa é uma coisa primordial. Tem que ser alguém de resultado, que entregue resultado. Tá bom? Pessoal, então anota esses gatilhos, são coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Alguns a gente tem que construir ao longo do tempo, mas se não está construindo, pode começar agora. E alguns são muito mais diretos, a gente pode utilizar. A gente vai fazendo uma coleção desses gatilhos conforme vão passando os vídeos, e aí na sequência a gente traz mais alguns gatilhos mentais lá para ajudar justamente nessa comunicação com o nosso pessoal, com o nosso liderado. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se gostou, dá um like aqui no canal do YouTube, acessa lá o nosso canal do Telegram, sempre tem várias dicas importantes e legais, tá bom? Valeu, muito obrigado.